Shalom! Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante e ao mesmo tempo controverso. Existem dois grupos de pessoas: os que viveram por uma vontade expressa do Eterno e os que viveram pelo seu livre-arbítrio bem executado. Desses que viveram pelo seu livre-arbítrio bem executado, também existem dois grupos: os que têm coragem de ensinar e os que não têm coragem de ensinar. Ou também não saibam ensinar, vivem de forma espontânea. E qual é o assunto? Projeção celestial, também chamado de arrebatamento em espírito, projeção astral, viagem astral, emancipação da alma, desdobramento, projeciologia. São inúmeros nomes. E tudo isso refere ao ato de que o corpo espiritual sair de dentro do corpo físico, né? Então, a projeção é a separação do corpo espiritual do corpo físico. E ela pode ser induzida ou espontânea. Espontânea é o que a maioria das pessoas no mundo tem, onde elas saem dos seus corpos e às vezes nem sabe que estão fora do corpo. Enquanto a induzida, aquela pessoa tem a intenção de sair e de uma forma ou de outra ela consegue a sua saída. E talvez você se pergunte, tem na Bíblia? Tem. Ezequiel capítulo 8 conta que Ezequiel estava em um momento de oração, quando a mão do Senhor, ou seja, a unção do Espírito Santo, o poder de Deus veio sobre ele, e ele teve a sua visão aberta. Quando ele teve a visão aberta, ele viu um ser que era na aparência de âmbar, e esse ser tomou ele pela trança do seu cabelo com uma espécie de mão, uma espécie de braço, e o levou em visões de Deus até Jerusalém. E ele ficou entre o céu e a terra, ou seja, ele estava voando. Isso é uma projeção espontânea, porque não foi ele que produziu. Foi o Pai quem produziu. Porém, nós vemos também projeções onde uma pessoa produziu, que é o caso de Reis, quando Geazi pede de volta os presentes que Eliseu tinha negado. E Eliseu fala para Geazi: não foi contigo o meu espírito? Ou seja, dá-se a entender que Eliseu tinha uma possibilidade de sair quando quiser. Ele não precisava necessariamente que o Espírito do Senhor o tomasse. Amém? Então, de introdução fica essa projeção celestial é a saída do corpo. E ela pode sim ser induzida. 1 Coríntios 14, 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Nós temos dois corpos. Segundo 1 Coríntios 15, diz o seguinte: ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Algumas pessoas chamam o corpo natural de corpo animal, algumas traduções. Independente disso, nós sabemos que existe um corpo físico, um corpo denso, porque a vibração na dimensão física é uma vibração mais densa, mais pesada, porque se não fosse assim, você atravessaria a tela do seu celular, por exemplo. Você não atravessa, porque a vibração do seu celular é maior do que a de você, maior que a sua mão. E quando você encosta em algo, há uma interação ali dos elétrons e você sente aquele algo, né? E existe o corpo espiritual, um corpo mais sutil, por assim dizer, um corpo mais leve. Ambos estão ligados pelo cordão de prata. O cordão de prata liga cada célula do corpo natural ao corpo espiritual. E os centros de energia, os pontos de acesso principais, onde há um pequeno ligamento do cordão de prata e o corpo espiritual, do corpo físico e o corpo espiritual, eles são chamados de pontos de acesso e no ocultismo são chamados de chakras. Existem alguns principais que nós vamos falar sobre eles. Existe o chakra da base, que fica aqui no cóccix, esplênico, que fica no umbigo,
o plexo solar, que fica próximo ao diafragma, o cardíaco, que fica no coração, o laríngeo, que fica na garganta, o frontal, que fica no meio da testa, o coronário, que fica no alto da cabeça. E existe também um chakra nas mãos, que é um chakra de saída, Abacuque 3:4. E o seu resplendor era como a luz, e raios cintilantes saíam de suas mãos, aonde se escondia o seu poder. E também há uma saída nos pés, aonde os pisares as plantas dos seus pés será dado por herança. E como que o corpo natural se liga ao espiritual? Pelo chakra. Esse chakra, entre o ponto do corpo natural e o ponto do corpo espiritual, tem um cordão de prata que os liga e transmite ali a energia. Nós sabemos que tudo foi criado por energia. Tudo é energia. Uma das leis do hermetismo diz que tudo vibra, tudo está vibrando, nada está parado. E realmente, nada está parado. A primeira coisa que o Eterno criou foi a energia, que na nossa Bíblia veio como luz. Aliás, não só na nossa Bíblia, mas nos originais está como luz, Or. O texto diz, Vayehi Or, haja luz. A luz, ela é uma forma muito pura de energia. E ela se propaga, seja em ondas, seja em partículas. A luz tem esse poder de se propagar tanto em ondas quanto em partículas. Por que você enxerga o lugar onde você está? Porque o seu olho emite luz e essa luz volta, então você enxerga. E tudo foi criado a partir dela. Porque a partir da energia, a partir da luz, surgiram todas as coisas. Em união, a palavra. Em união, a palavra mais luz, criou-se todas as coisas. Então, você precisa estar com a sua energia bem alinhada, bem em dia. Se você tem ainda problemas como medo, como pânico, como pensamentos acelerados, pensamentos impuros, você precisa tratar para que a sua energia seja pura, para que o seu corpo seja puro. Então você possa viver mais e mais experiências espirituais. Gustavo, é possível sair tendo problema? Claro que tem. Claro que tem como. Só que é mais difícil. Então, é mais fácil você resolver tudo isso para sair do que você deixar para lá e ter dificuldades em sair. O que mais vai te ajudar a sair é justamente não só a sua energia equilibrada, como você está debaixo do poder do Espírito Santo. Ezequiel 37 diz, e veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel 8, e veio sobre mim a mão do Senhor. Apocalipse 1, estava em espírito no dia do Senhor. Então você vê que toda vez que há uma manifestação forte, há no mínimo a mão do Senhor, há no mínimo a unção ali presente. E em manifestações fortíssimas, a nuvem está ali. Então, para que você consiga alcançar esse estado, você precisa da unção. E como você se abre para que ela venha? Pois a terra está cheia da tua glória. A terra está cheia da glória de Deus, só que nem todo mundo está pronto para recebê-la. A Kabbalah diz que nós somos klipot, nós somos vasos prontos para receber a luz divina, a energia divina. Mas será que nós estamos prontos para receber? A forma mais simples de você se abrir para a unção, eu vou resumir em 4 chaves, embora existam outras. A primeira, se render. Abra o seu coração, se humilhe na presença de Deus. Nesse momento você ainda não vai adorar, você vai se humilhar. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, você vai perdoar as pessoas que te afligiram ou que você afligiu. Você vai se colocar diante do Eterno para isso. Então, quando você se sente com aquele sentimento, não é só palavras, existe um sentimento de rendição. Talvez o mais parecido é quando você falou em línguas a primeira vez. Talvez o mais parecido com esse sentimento é quando você
entregou a sua vida ao Mashiach, ao Messias? Talvez o mais parecido seja no dia em que você percebeu que havia pecado e decidiu voltar atrás e teve aquele sentimento: eu preciso mudar. Esse é o sentimento. Sentiu ele? Você vai para o próximo passo. Você vai imaginar o Senhor Jesus, Yeshua, e vai criar uma imagem dele. Vai criar uma imagem dele. E vai se concentrar. Por quê? A sua mente tem que sair do dia a dia, dos problemas, ela tem que relaxar. Seria mais ou menos o que chamam de entrar em alfa. Você tem que relaxar para que você possa abrir o seu coração. E quando você relaxar e aquela imaginação ela já não some da sua mente, aí sim você vai, por terceiro passo, você vai começar a adorar de todo o seu coração. Talvez você não saiba o que falar, fale em línguas. Se você não fala em línguas, deixe que o seu coração brote, você vai sentir o que falar. Se você não sentir o que falar, leia um salmo. Leia aqueles trechos de Apocalipse onde há uma adoração no céu. Quando você começar a adorar Yeshua, o espírito de profecia vem. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. E ali você começa a se abrir para que você possa entrar em dimensões celestiais. Então, nesse momento, você liberou a unção naquele ambiente, mas você vai se carregar dela. Você vai respirar fundo. Você vai sentir como se ela estivesse entrando em você. Se você se rendeu de verdade, se você imaginou de verdade, se você adorou de verdade, quando você respirar, você vai sentir entrar em você. Você vai sentir cair sobre você a nuvem, você vai sentir um arrepio, você vai sentir alguma coisa diferente. Por quê? Porque você abriu o seu coração. E quando você se rende como uma criança, quando você se humilha, os céus se abrem sobre você. Os céus se abrem sobre você. E isso é necessário para tudo. É necessário para pregar, é necessário para cantar, é necessário para curar alguém, é necessário para libertar alguém, é necessário para estar debaixo da autoridade de Deus, é necessário para que alguém seja batizado no Espírito Santo pelas suas mãos, batizado com fogo, perdão. É necessário para que alguém ressuscite dos mortos, é necessário para que você ouça a voz de Deus, é necessário para tudo. Principalmente o arrebatamento. Principalmente o arrebatamento. É preciso que você esteja apto, esteja cheio. Porque quando você estiver cheio, você verá os resultados. O primeiro nível de estar cheio é cheio da presença. E você nota o fruto do Espírito Santo, você nota a transformação do caráter. Mas quando você está cheio do poder, você sente no seu corpo. Não é algo que você, eu acho que eu estou cheio. Não, você sabe porque você sente pelo discernimento de espíritos. E esse é o momento perfeito para começar a aplicar qualquer que seja a técnica. O que mais vai te fazer sair é a vontade. Tem pessoas que têm uma força de vontade tão forte que elas aprendem e saem no mesmo dia. Porque a vontade dela é tão forte que Deus se agrada da vontade dela e ajuda ela. Às vezes ela nem sabe sair, mas Deus ajuda ela. O texto diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o passo maior é a intenção do coração e a vontade. A kavaná, aquela intenção pura do seu coração. Talvez você não consiga de primeira, de segunda, de terceira. Eu gastei entre 1 a 2 anos. Claro, eu precisei que alguém orasse por mim e eu recebesse uma graça especial nessa área para eu começar a sair. Mas existem pessoas do lado de lá que não têm a unção e conseguem sair. Por quê? Força de vontade. Elas têm força de vontade, por isso elas conseguem sair. Então agora vamos falar de algumas técnicas diretas, né? Para você ter uma projeção clássica. O que é uma projeção clássica? É aquela projeção que você estava acordado, se isolou para sair e conseguiu sair. Isso é uma projeção clássica. Você
acompanhou desde o momento que você estava 100% acordado até o momento que você se vê fora do corpo. Se em nenhum desses momentos você, entre aspas, dormiu. A projeção onde você estava consciente e você já se vê fora do corpo. Você acompanha todo o processo. Você trabalha ativamente em todo o processo. Então, algumas condições do corpo antes que você se projete. Você pode fazer sentado? Pode, mas tem que ser um local onde nada fique cortando, né? Às vezes você senta numa cadeira, mas aquela cadeira está cortando a circulação. Não faça isso. Não faça isso, vai ser prejudicial. Quando você voltar, você vai sentir muita dor. Isso se não for um motivo para você faltar antes da hora. Porque se o seu corpo está em más condições, você não consegue ficar fora, porque você não consegue relaxar. E a primeira coisa, independente do que você for fazer, é relaxamento. Você precisa do relaxamento. Então, se você está sentado, procure uma posição que seja legal, que você sabe que você vai ficar imóvel por muito tempo. Se for deitado, a posição ideal é o decúbito dorsal, ou seja, você vai deitar de barriga para cima. Gustavo, eu não consigo, eu estou acima do peso, eu tenho a apneia do sono, o que eu faço? Deita de lado. E aí você vê. Se deitado de lado você dorme mais rápido, deite de uma forma que você fique um pouquinho desconfortável, só para não dormir tão rápido assim. Porque quando seu corpo está acostumado a deitar de lado e dormir, o que vai acontecer? Ou você vai deitar de barriga para cima e do nada você vai virar, vai perder o processo, ou você vai deitar de lado e vai apagar por causa disso, né? Roupas, nada que aperte ou faça pressão. Aqueles que podem ficar até mesmo nus, né? Tem aqueles que não podem, talvez dividir um quarto, não sei, mas se você pode, a nudez é melhor, preferível. É bom você usar cobertas leves, tá bom? Se você está deitado, use cobertas leves. Não use cobertas pesadas, entenda. Prefira estar mais frio do que quente. Existe aquele frio que dói os músculos. Não, esse não é bom. Mas também existe aquele quente a ponto de suar. Esse também não é bom. Ah, Gustavo, eu estou num calor terrível. Talvez um ventilador possa te ajudar, né? Se você tem um ar, mais ou menos ali na temperatura 23 graus é uma ótima temperatura, né? Mas de preciso não é muito bom por causa do barulho. Pode ser que o barulho te atrapalhe. Há pessoas que o barulho ajuda, né? Mas aí são pessoas e pessoas. Por hora, como você ainda provavelmente não teve uma experiência, prefira não ter barulho, tá bom? Prefira também que o ambiente esteja numa penumbra. Não muito claro, mas também não muito escuro. Porque se estiver muito escuro, é possível que você possa sair e nem perceber que saiu, né? Uma das coisas que acontece é você ter... Às vezes você tem a abertura da sua visão espiritual meio que instantânea, né? E estar na penumbra vai te fazer entender que você está fora do corpo. Mas no que puder, evite luzes. Evite luz de TV, evite luz do alarme, luz do celular. Apaga a tela, apaga tudo que der. Se você tem cortina, fecha a cortina. Se a sua janela é aquelas janelas que se fecham, feche ela, tá bom? Feche a porta. Avisa a galera que não é para ninguém te perturbar. Avisa a galera que não é para ninguém te interromper, que não é para ninguém te acordar. Entendeu? Peça colaboração. Porque tem pessoas que às vezes alguém grita, alguém chama, né? E depois eu vou comentar que é muito comum que aconteça. Às vezes você tem alguns devaneios e isso pode atrapalhar, tá? E quanto ao mente e corpo, tranquilos. Evita fazer, se você fez um trote, se você se exercitou muito, tô falando muito, né? Se for algo normal que você está acostumado, beleza. Mas você inventou uma loucura nova, evita, porque pode ser um pouco prejudicial, tá bom? Se você estiver perturbado, se você estiver cansado, sua mente não consegue relaxar, seu corpo não consegue relaxar tão rápido, tente outro dia, tá? Tente outro dia. E uma outra coisa é o seguinte, não tente, pelo menos no começo, todos os dias se você não estiver sentindo nada. Por quê?
tem um gasto de energia muito forte você tentar sair. Mesmo que você não saia, você gastou aquela energia. Se você tenta quase todos os dias, e às vezes você tá ali deitado, você deitou 10 horas, deu 5 horas da manhã, você não conseguiu sair ainda. Aí você vira pro lado para dormir até às 6, dormiu 1 hora só. É prejudicial, né? Por isso que às vezes a maioria das pessoas prezam por ter primeiro sonhos lúcidos para depois tentar a projeção. E de fato, se você tem sonhos lúcidos com constância, é muito mais fácil você ter uma projeção. Não que a projeção seja um sonho lúcido, embora você possa sair de dentro de um sonho lúcido, mas a sua mente já entende as coisas extracorporais, né? E ela já está mais facilitada a entrar nesse princípio, né? Então, quero passar alguns sentimentos comuns para a saída do corpo. E no próximo áudio nós vamos falar sobre algumas técnicas famosas. É comum a paralisia do sono, ou também chamada de catalepsia projetiva. O que é isso? O seu cérebro acordou antes do seu corpo. Como você dorme? A sua mente dorme e o seu corpo dorme. Ambos relaxam. Quando os dois atingem certo nível de relaxamento, você dorme. Pode acontecer do seu corpo relaxar primeiro que a mente. E aí você tem uma paralisia do sono. Ou pode acontecer da sua mente relaxar primeiro do que o seu corpo. E pode acontecer de você não relaxar tão bem durante a noite, até ter sonambulismo, etc, né? Outro sentimento comum é o embalonamento. O que é isso? Você tem a impressão que você é um balão e está enchendo, enchendo, enchendo. Por quê? Porque o seu corpo espiritual ele está se desdobrando, ele está saindo de dentro do corpo físico. E essa forma espiritual ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? É muito comum que isso aconteça. Também é comum ouvir ruídos dentro de si, né? Às vezes a sua audição espiritual abre, e aí você ouve algo que alguém está pensando longe, mas você está ouvindo. Você ouve barulhos, coisas tão simples como um estalar da madeira, mas aquilo fica tão chocante para você por causa da concentração que você está. Também é comum a voz de Deus ficar muito forte nesse momento. Quanto mais você relaxa, mais a voz de Deus fica forte. Jó 33,14, a verdade é que Deus fala, hora de um jeito, hora de outro, embora o homem não se atente ao seu falar. Seja em sonho ou visão da noite, quando os homens relaxam e dormem nas suas camas, e ele fala aos seus ouvidos. Então, nesse momento, é um momento onde é muito fácil você ouvir a voz de Deus. Por quê? Por causa do relaxamento. A Bíblia conta que Daniel teve visões na sua mente e sonhos quando ele deitou na cama dele. Então, nesse momento, o espiritual foi aberto para ele. Você pode ouvir também ruídos do seu próprio corpo, muito comum. Se você estiver sentindo eletricidade sobre o seu corpo, é capaz de você ouvir o som da eletricidade, né? E, claro, outro sintoma é a eletricidade. É um sintoma da unção, na verdade. Só que, quando você sente ele, é muito mais fácil sair do corpo. Formigamento também, mas eletricidade, amiga, nossa, é muito fácil, muito fácil, muito fácil quando você sente. É possível que você tenha também um estado vibracional. É um pouco parecido, né? Porque a eletricidade, às vezes, ela é tão forte que ela chacoalha o corpo. O estado vibracional são pequenos choquinhos, é fraco. É um tremor muito rápido. É como se você sentisse a vibração do seu corpo espiritual. Você sente aquela vibração muito rápida, né? É como se você estivesse também no fundo de um ônibus, sentado no fundo do ônibus. E a rua não é lá essas coisas. Aí você sente. Aquele sentimento, né? É comum também você sentir flutuar. Você se sente que está flutuando. Nossa, parece que eu estou no teto. Ou então você sente que caiu de uma vez, ou você sente que subiu de uma vez. É muito comum. Por quê? Porque parte do seu corpo espiritual já saiu, mas a visão ainda não abriu. Você pode sentir também acoplamento incorreto. Ou seja, você deitou com a mão virada para baixo, mas parece que ela está para cima. Ou então, às vezes, você está deitado e você fica meio desnorteado. Você deitou virado com a cabeça para o norte, mas parece que está para o sul. Né? Isso é muito comum, porque você teve uma saída, mas ainda um pouco estável. Né? E é até o próximo ponto, a instabilidade do corpo espiritual. Às vezes você se sente rodando.
né? Seja em 360 verticalmente, horizontalmente, ou alternado na diagonal, ou então você sente como se você estivesse rodando junto com a Terra. Muito comum isso, né? Porque você fica mais sensível. Você sente também uma alteração corporal, muito comum. Às vezes você sente que está quente demais ou está frio demais, e aí quando você abre o olho, não tá. Porque é algo do corpo espiritual. Ou então você sente um torpor, parece que você está bêbado, assim, meio zen, assim, você não entende direito o que está acontecendo. É muito comum que isso aconteça, tá? É muito comum que isso aconteça. Bom, agora vamos falar das técnicas, né? Existem algumas técnicas que são bem interessantes para que possam ser usadas, tá? Eu vou inclusive enviar também a apostila com as 22 técnicas. Muito boa apostila. Claro que tem bobagem, mas tem muita coisa boa. E depois eu vou falar só 5 que são ótimas, as minhas preferidas, para você tentar, também chamada de técnicas indiretas. Bom, quando eu aplico uma técnica, depende muito da forma que você está tentando sair, de como você está se sentindo, né? Por exemplo, você está sentindo balonamento? Tenta usar esse sentimento do corpo grande para se jogar para cima, né? Ah, você está se sentindo meio que girando? Tenta aumentar a velocidade desse giro. Tente participar junto com a técnica, né? Não aplica uma técnica qualquer, tente fazer algo que vai te ajudar, tá bom? Então vamos falar de algumas técnicas. Existe a técnica da corda, é uma técnica bem antiga, a qual você imagina que acima de você tem uma corda e você está subindo, né? Você pode imaginar a imagem ou você pode fazer como eu faço, apenas o sentimento. Apenas o sentimento. Funciona só com sentimento? Funciona, ou se funciona. O segredo para uma técnica funcionar é o sentimento, ele é muito mais do que o pensamento. Quando você pega algo, você não sente aquilo? Se você está com o celular na mão, você está sentindo o celular na sua mão? É a mesma coisa, só que isso demanda o quê? Mais concentração, mais relaxamento para funcionar. Outra técnica também é a técnica da rede. Você imagina que está deitado numa rede, indo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Semelhantemente, você também pode se sentir como se você estivesse em cima do mar e você apenas flutuasse junto com o mar e sentisse para onde as ondas iam, né? Você pode também imaginar que você está numa gangorra, para cima, para baixo, para cima, para baixo, deitado em cima de uma gangorra. Existe a técnica do relógio. Você se sente como se estivesse em cima de um ponteiro do relógio. E aí você se sente virando, 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 virando de lado, né? Existe também a técnica, eu dei o nome de máquina de lavar, que é como se fosse a centrífuga também, né? Só que aí você gira para um lado e para o outro. Não é como a do relógio. Você vira para ambos os lados. Horário anti-horário, horário anti-horário, horário anti-horário. Claro, você vai devagar e depois você vai aumentando. Existe a técnica da natação, onde você se sente como se você estivesse nadando. Então você bate a mão, depois bate a outra, depois bate uma, depois bate a outra, né? Essa é boa você fazer ela acordado qualquer momento do dia. E quando você for aplicar, você se lembra do sentimento, o sentimento da mão batendo. Ajuda demais, nossa, ajuda bastante. Ou então a técnica de você sentir se rolando na cama. Sai rolando para um lado, sai rolando para o outro. Lembrando, tudo isso você vai sentir o corpo espiritual. O corpo físico está parado, está imóvel. No momento que você vai tentar aplicar a técnica e você sente que o corpo físico está quase se mexendo, espera um pouquinho mais. Relaxa, relaxa, relaxa e depois volta a aplicar a técnica. Senão você pode acordar antes da hora e perder todo o tempo que você gastou. Existe também a técnica chamada de MBE, Mobilização Básica das Energias. Como que consiste? Primeiro você vai fazer uma absorção. Como assim? Você vai imaginar como se você estivesse sugando a energia de alguma coisa.
seja do ambiente, seja do próprio Senhor Jesus, né? Como no livre acesso, mas você sente que está ali puxando tudo para você. E aí você retém toda essa energia numa bola, uma única bola. E essa bola vai passear o seu corpo, dos pés à cabeça, pé, cabeça, bem devagar. E você vai aumentando aos poucos, bem devagar. Seja leve, 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 bem devagar. Não queira fazer rápido de uma vez, você não vai conseguir. E vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até se parecer um relâmpago. É comum que nesse momento comece o estado vibracional. Você sente tudo vibrando, né? É o momento perfeito. E é o que você faz? Você vai fazer justamente o contrário da absorção. Você vai exteriorizar. Você vai deixar essa energia sair de você. É como se fosse uma fumaça branca se desfazendo de você, né? Tem até essa técnica também, só ela, de você se sentir como uma fumaça. Essa fumaça vai soltando. E aí você vai fazendo isso, absorve a energia, circula a energia e exterioriza a energia. Outra técnica muito boa, muito boa, muito boa é o livre acesso eterno. Como assim eterno? Você vai fazer o livre acesso e não vai parar. Você vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar. E vai continuar. Vai chegar um momento. A do livre acesso eterno ela é uma técnica muito boa mesmo. Se você não se mexer e conseguir fazer o livre acesso com a boca fechada, você vai fazendo. Quando você pensa que não, você já está do lado de fora. Você já está do lado de fora, né? Ela é muito boa. Quanto mais o seu corpo espiritual está vivo, está cheio de unção, mais fácil para ele é sair. Tem também a técnica que eu dei o nome de grande despertar, que o que consiste? Você vai encontrar uma música calma, uma música para a saída do corpo, né? Não é aquela música que começa de um jeito, aí tem um clímax, aí volta, ou uma música muito pesada, muito agitada, com um BPM, né? Batidas por minuto muito alta. Não, é uma música calma. Uma música de meditação, né? Tem algumas que já tem até o nome, né? Música para sonho lúcido, música para projeção astral, música para viagem astral. E o que você vai fazer? Cuidado com essas músicas. Ouça primeiro, acordado. Ouça um pedacinho dela, porque às vezes ela pode ter algo e o Espírito Santo falar para você, essa aqui eu não quero. Se ele falou ele não quer, deixa para lá. Ele vai te dar uma boa para você usar, né? Outra também é aguardar a catalepsia projetiva e só depois dormir. Você aguarda ali, tá lá, relaxando, relaxa mesmo. Sente como se você estivesse afundando no colchão. Você aguarda, simplesmente vai aguardando, né? E aí, no momento em que você sente que o corpo não se mexe mais, é o momento de duas possibilidades. Ou você deseja sair, deseja fortemente e vai dormir com esse desejo. Porque só do fato de você alcançar a catalepsia, você já está metade fora, por isso você não se mexe, metade do seu espírito está fora. Então só de você desejar ali naquele momento, você consegue sair. Ou você pode tentar, né? Se o seu corpo natural não se mexe, mas o corpo espiritual você sente mexer, aí é a hora de você usar alguma técnica que use ele para você conseguir sair, tá bom? Existe também a técnica do despertador com música. Como é que funciona? Você vai achar uma música de boa, tranquila. Pode ser uma música agitada, uma música muito animada, que tem começo, meio e fim. Não, tem que ser uma música suave, que do jeito que ela começa, ela termina, né? Você quer um exemplo de música assim? Enya, New Age. A maioria do New Age é assim, ele começa calmo, termina calmo, né? Você pode procurar no YouTube. Música para viagem astral, música para projeção astral, música para sonho lúcido, música para meditação. Só que você ouve primeiro. Ouve primeiro, deixa o espírito falar para você se aquela música pode ou não. Às vezes não pode. Se ele falar que não pode, filho, eu não quero essa música, acabou. Tem algum motivo, ela pode ter sido consagrada, ela pode ter sido dada por um espírito imundo. Então, aquela ali não. Mas outras sim, né? Existe também... E aí o que você faz? Perdão, não era a hora de trocar. Você vai e coloca o despertador para daqui 5 horas.
Coloca o despertador para daqui 5 horas. E põe com essa música. E você vai abaixar um pouquinho o volume do despertador. Não pode abaixar demais, senão você não acorda. Não pode ser alto demais, senão você acorda demais. Tipo assim, você precisa acordar o corpo. Mas a mente pode continuar ali. Às vezes você vai estar num sonho e quando ouvir a música, você toma consciência dentro do sonho. E aí fica fácil. Porque aí dentro do sonho você consegue desejar sair do corpo. Entendeu? Geralmente, quando você põe uma música para acordar, seja tentando sair ou não, geralmente quando a música toca, você tem uma leve lembrança do sonho. Então, se num dia normal tocou o despertador, não levanta às pressas. Tenta lembrar o que você estava sonhando. Eu estava sonhando mesmo? Geralmente você vai acordar sempre com uma imagem muito forte e se você não der moral para ela, ela some. Então lembra daquela imagem, olha o que está ali, descreve aquela imagem, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro, olha só. Aí você vai lembrando do sonho. Geralmente você lembra de trás para frente. Vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Anota. Você anotou ontem, hoje, amanhã. Quando você pensa que não, você está lembrando de sonhos inteiros. De uma vez. Quando você pensa que não, você começa a lembrar de saídas do corpo que você teve, só que nunca anotou, mas está ali na sua mente. E aí você vai lembrando e anotando, e vai anotando. É muito importante anotar, sempre anotar. Quando você começa a estudar sonho lúcido ou saída do corpo, anotar. Anotar tudo. Anotar tudo. Inclusive a próxima técnica, a técnica da anotação criativa. Vai deitar para fazer uma projeção, para tentar a projeção? Anota tudo o que você fez. Data, a hora que deitou, como estava a temperatura. E fala, ó, eu senti isso, senti aquilo, eu tentei assim, usei tal técnica, não deu certo, troquei para outra técnica. Anota tudo, para o seu cérebro começar a lembrar. Isso aqui eu preciso lembrar. Olha, ele sentiu arrepio, ele quer lembrar disso. Quando você vai fazendo isso, seu cérebro começa a ser detalhista nas lembranças, nas memórias. E existe também a técnica do copo. Essa é terrível. E eu não recomendo, se você tem algum problema com sal, passa longe dela. Como é que funciona? Antes de dormir, você vai tomar um copo de água com sal. Água fria, não tome água morna, só fria mesmo. Toma. E aí você vai colocar um copo de água perto de onde você está, num lugar que você não vá chutar, não vá passar a mão. Um lugar ali e fica olhando para aquele copo. 5, 10 minutos. Olha para o copo e é como se você estivesse falando com a água. Eu quero sair do corpo, 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 eu vou sair do corpo, eu vou sair do corpo, eu saí do corpo, eu saí do corpo. É como se você estivesse falando com a água. É como se você estivesse falando com a água. Só que na verdade você está falando com o seu cérebro. Só que você está olhando para a água. O que vai acontecer? Se você dormir com muito sono, é capaz de você, instintivamente, o seu corpo espiritual sai e vai atrás do copo para pegar a água. E muitas vezes você vê saindo. Ou então você pode ter um sonho relacionado com água. E pelo fato de você ter colocado o copo d'água, você acaba lembrando que teve um sonho. Aí você tem um sonho lúcido. Né? Aconteceu comigo, eu fui fazer essa técnica uma vez, deixei o copo d'água lá perto. O que aconteceu? Eu sonhei que eu estava em uma casa, etc. E eu abri a geladeira para tomar água. Quando eu abri a geladeira para tomar água, eu falei, nossa, eu estou sonhando. Pronto. Ganhei lucidez, lembrei do sonho, anotei tudo. Justo por causa dessa técnica. Ela é muito boa, só que eu não recomendo você fazer demais. Né? Principalmente se você beber água com sal antes de dormir, você pode acabar tendo muito sono. Né? Outra coisa, depois que escureceu, se você dorme entre 10 e meia-noite, escureceu, tenta não comer nada. Se comer, come coisa leve, não coma carne. Tá? Beba menos água, se possível nem beba, para você não acordar no meio da noite, tá? Principalmente quando você está tentando sonhos lúcidos. Às vezes acordar no meio da noite, você está no meio do sonho,
Acabou de tomar consciência, mas acordou. Aí acabou tudo. Entendeu? O melhor dia para você tentar a saída do corpo é no Shabat, sexta-feira à noite. Porque o Shabat é um dia especial, ele é um dia cheio de bênçãos, ele tem uma dimensão aberta, né? Tá tudo propício, tem um ambiente todo preparado, pelo menos lá em cima. Aí você prepara aqui embaixo, tá? Antes de se projetar, arruma o quarto, cara, pelo amor de Deus. Dobra aquelas roupas, organiza tudo bonitinho para você sair, tá bom? E no próximo áudio, tem mais outras técnicas, eu já ia esquecendo. Técnica da observação de imagens. Observe o vazio diante dos seus olhos por 3 a 5 segundos. Se nada acontecer, mude para outra técnica. Se aparecer qualquer imagem, continue observando até que ela se torne mais realista. Uma vez que tenha se tornado realista, tente a separação ou permita-se ser puxado para dentro da imagem. Quando estiver olhando para as imagens, é importante não examinar os detalhes, observe de forma panorâmica. Técnica do movimento fantasma. Tente mexer as mãos ou os pés percebidos por 3 a 5 segundos. Sob quaisquer circunstâncias, não mova um músculo sequer físico, nem imagine o próprio movimento. Tente movê-los intensamente para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita e assim por diante. Se nada ocorrer, mude para outra técnica. Se uma fraca ou ligeira sensação de movimento real de repente surgir, concentre sua atenção sobre a técnica, tentando aumentar a amplitude dos movimentos, tanto quanto der. Quando a amplitude do movimento chegar até pelo menos 10 centímetros, tente imediatamente a separação do seu corpo, começando a partir das sensações decorrentes da técnica. Técnica da rotação, de 3 a 5 segundos. Tente imaginar-se tão vividamente quanto possível, girando para cada lado, ao longo do eixo que vai da cabeça aos pés. Se não sentirem sensações, mude para outra técnica. Se a sensação real surgir, mesmo que sutil, concentre sua atenção sobre esta técnica e gire de forma ainda mais enérgica. Tão logo a sensação de rotação se torne estável e real, você deve tentar novamente a separação, usando a sensação como ponto de partida. Técnica do nadador. Tente imaginar o mais decididamente possível que você está nadando ou fazendo gestos de nadar com os braços. Tente sentir o movimento tão vivamente quanto for possível. Se nada acontecer, mude para outra técnica. Então não há necessidade de mudar para outra técnica se surgir a sensação de que você esteja nadando. Ao invés disso, intensifique as sensações que surgirem. Depois, a verdadeira sensação de nadar na água surgirá. Isso já é a fase e não há necessidade de separação quando você já está projetado. Se tais sensações ocorrerem quando você estiver na cama, ao invés de estar em uma massa d'água, você precisará empregar uma técnica de separação. Use as sensações de natação como um ponto de partida. E a última técnica, visualização da mão. De 3 a 5 segundos, imagine vívida e decididamente que você está esfregando as suas mãos perto dos seus olhos. Tente vê-las e até mesmo ouvir o som de uma friccionando na outra. Se nada acontecer, mude para outra técnica. Se alguma das sensações acima começarem a surgir, continue com a técnica e procure intensificar as sensações até que elas se tornem totalmente realistas. Você poderá tentar a separação do corpo usando as sensações decorrentes da técnica como um ponto de partida. No próximo áudio nós vamos falar das técnicas indiretas, né? As técnicas indiretas, que é uma forma bem explicada sobre como você vai fazer para conseguir sair do corpo. Bom, agora vamos de técnica indireta. Muito bom, né? Eu acho que assim, um passo primordial é o domínio do livre acesso, independente, tá? De técnica, independente de saída do corpo. Cara, é algo que você tem que levar para a vida, tem que ser tão fácil quanto até mesmo o seu respirar. Você precisa dele, ele é totalmente útil, totalmente necessário, tá bom? Totalmente necessário. Então, vamos aos passos da técnica indireta. Primeiro, você tem que ter um plano de ação definido. O que você quer fazer fora do corpo? Ah, eu quero sair para ver como é que é em cima da casa de fulano. Ah, eu quero sair para me ver no espelho.
Muito bom, isso é muito bom. Eu quero sair para ver minha mão, eu quero ver como que é o meu corpo espiritual. Muito bom também, porque se ver no espelho, olhar para a mão, tentar sentir, usar o sinestésico, né, que são os 5 sentidos, você ancora a projeção ou o sonho lúcido. Você aumenta a sua lucidez. Totalmente necessário. Por isso você precisa ter um plano de ação. Ah, eu vou sair por sair. Aí você sai, se distrai com alguma coisa e pensa que não, sua projeção vira um sonho. Né? Adiantou o quê? Adiantou nada. É claro, você tem que entender que seu motivo de saída, ele não precisa ser espiritual, mas ele precisa ser ético. Não queira você sair para ver uma pessoa, para ver a intimidade de uma pessoa, para ver um segredo de uma pessoa. Não. Para isso, meu querido, nem tente. Nem tente. Tá? Seu plano de ação tem que ser definido. O que você vai fazer? Na minha opinião, o número 0 do plano de ação é olhar para sua mão, olhar para o seu pé. E o número 1 é você ir para o espelho. Depois disso, você começa. Né? Não queira ver o corpo em cima da cama. Às vezes você não vai nem ver o corpo em cima da cama, por causa da dimensão onde você está. Né? Existem dimensões dos mundos superiores que são um pouquinho diferentes da nossa. Às vezes você sai, mas você vê 2 luas, 2 sóis. Alguma coisa que está ali você não vê. Às vezes você tem uma visão de lembranças. Ou então você, por exemplo, se você conhece a lei da atração, você vai saber o que é o dom da fé. Você está gerando alguma coisa, você vê aquilo no mundo espiritual, porque já está ali, mas no mundo físico ainda não se manifestou. Né? Então é um pouquinho diferente. Lá em cima tem algumas diferenças minúsculas, né? Fora que você pode ir para o futuro ou para o passado. E você às vezes nem sabe que foi no futuro. Você às vezes nem sabe que foi no passado. Né? Então você precisa ter um plano de ação ético definido. E aí o que você vai fazer? Primeira coisa, primeira semana você vai estabelecer horário de dormir e de acordar. Seu relógio biológico tem que ser acertado. Se você não tem horário de dormir, você vai ter que fazer isso. Deu 10 horas? Tchau fulano, tchau ciclano, beijo, fica com Deus, até amanhã. Ah, que não sei o que. Tchau. Tchau. Você tem que ter horário para dormir. Para o seu corpo aprender, ó. Deu 10h30, Gustavo tá indo dormir. 10h30 você já tá com sono. Então você tira um tempo de louvor e adoração e já vai se preparando. Prepara o ambiente, prepara o lugar e vai se preparando para dormir. Depois desse tempo de louvor e adoração, aí você faz o livre acesso. Gustavo, não senti nada. Dessa vez não tem problema. Aí você vai pegar o seu despertador e vai colocar para 5 horas depois, uma música calma, como eu falei. E aí, quando ele tocar, se você não conseguir se separar ou ter um sonho lúcido ali, o que você vai fazer? Ainda de olho fechado, você vai tentar se separar de olho fechado. Se você não conseguir se separar ou ter um sonho lúcido, você vai se levantar, vai ao banheiro, tenta forçar mesmo, né, para você não... Porque quando você acorda, depois que você acorda a primeira vez, a vontade de vir no banheiro para que ela volta. A vontade da noite todinha aparece. Então já aproveita, já tenta ir no banheiro, faz alguma coisa que use bastante a mente, para sua mente saber que você acordou. Tá? Por isso que é no mínimo 3 minutos acordado. Sua mente precisa saber que você acordou. Senão, quando você deitar, você vai apagar de novo. E a gente já não quer isso. A gente aproveitou o relaxamento da noite para agora começar as técnicas. Né? E aí, entre esses 3 e 50 minutos que você vai ficar acordado, no final deles você vai fazer um novo livre acesso. De preferência até sentir no mínimo um arrepio que vai ficar por 1 segundo. Ou por 1 minuto, perdão. Né? Você fez ali o livre acesso e aquele arrepio ficou... Tá ótimo. Tá ótimo. Né? E agora você já não vai usar o despertador. Já não vai usar. Pega o celular, coloca ele no silencioso, modo avião, sei lá. Alguma coisa que não te atrapalhe. E aí, o que você vai fazer? Você vai se deitar. De novo. Se der para ser de barriga para cima, sim. Se não der, de lado. E você vai dormir. Apenas dormir. Só que antes de dormir, você vai definir. Quando eu acordar, eu vou tentar a técnica tal, tal e tal. Por exemplo, quando eu acordar, eu vou tentar sentir a minha mão se mexendo na frente do meu rosto.
Se eu não sentir, eu vou tentar fazer o sentimento de que eu tô nadando. Se eu não sentir, eu vou tentar rolar na cama. Beleza, escolheu as 3 técnicas. Acabou, é só elas que você vai usar. E aí dorme. O que vai acontecer? Você vai começar a acordar. Quando você acordar, não abra os olhos, de jeito nenhum. Você vai tentar essas técnicas. Com os olhos fechados, você vai tentar essas técnicas. Ah, não deu resultado. A mão na frente do rosto. Muda. Já vai tentar a técnica do nadador. Ah, não deu resultado. Muda. Já vai tentar a técnica do giro. Né? O giro do corpo. Se rolar na cama. Se você tentou a técnica da mão e você começou a sentir uma mão na sua frente, continua. Não para. Mas se você tentou as 3 técnicas e não sentiu nada, ainda de olhos fechados, faz o livre acesso e dorme de novo. Acordou? Não abra os olhos. Tenta se separar. Não conseguiu se separar? Tenta as técnicas. Não conseguiu as técnicas? Livre acesso, dorme de novo. Faz isso repetidas vezes. Repetidas vezes. Por isso que é bom fazer num dia que você tem muito tempo livre. Muito tempo solto. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Por quê? Vai chegar uma hora que você vai conseguir se separar. Né? Chega uma hora que você consegue se separar. Sempre. Tentou, não deu certo, faz um livre acesso e volta a dormir. Faz o livre acesso e volta a dormir. Gustavo, não estou conseguindo dormir de novo. Exterioriza. Absorve. Movimenta. Exterioriza. Absorve. Movimenta. Exterioriza. Absorve. Movimenta. Vai fazendo isso. Se você não consegue dormir de novo, vai fazendo isso. Você vai perceber que você vai limpar os seus pontos de acesso. Lembra dos chakras que eu falei? Se eu não me engano, no segundo áudio. Você vai começar a limpar eles. E quando você for fazer o livre acesso, você vai perceber mais facilidade. E aí você vai trocar, você vai fazer o livre acesso eterno. Porque agora você está sem sono. Então vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Respira fundo, respira fundo, respira fundo, respira fundo, respira fundo. E vai sentindo. A unção vai crescendo sobre você. E vai fazendo. É possível que do nada você está fora do corpo. Pronto. Mas é bem capaz que já na primeira tentativa, assim que você acordar ali, você já acorde já fora do corpo. Tá bom? Próximo áudio eu vou falar algumas ideias para você tentar fora do corpo. Talvez a primeira ideia seja você ver o seu corpo físico. Né? Olha para sua mão, olha para o seu pé, para aquilo ali ancorar você. Você começar a ganhar lucidez ali e não sair. Porque às vezes você sai do corpo, leva qualquer susto e some. Sai dali. Ou então às vezes você sai do corpo, mas seu subconsciente quer te expulsar de qualquer forma. Ou então você começa a ter devaneios e aí você perde a experiência. E então outra coisa legal, muito legal de você fazer fora do corpo é você voar. Cara, isso é incrível. Nossa, é incrível. E aí você vai devagar, né? Vai devagar. Uma coisa que ajuda é você ter um objeto para te ajudar, né? O que as bruxas faziam na Idade Média, mais ou menos? Elas imaginavam que tinha uma vassoura e elas subiam em cima da vassoura para voar, né? É bom assim? É bom assim. Te dá uma estabilidade muito mais forte do que você voar sozinho, né? Porque às vezes você vai tentar voar sozinho e leva um susto, volta pro corpo. Aí já não é legal. Outra forma de tentar voar, quem já assistiu o Super Choque vai saber, né? Que ele voava com algo de ferro embaixo dele, né? Você imagina alguma coisa que você sobe e é essa coisa que voa, né? Na mitologia islã, eles voavam em cima de tapetes. Olha só, né? Tapete voador. E talvez dê até uma estabilidade. Algo ali que vai te ajudar a tentar voar. Ou então tente atravessar, cara. Tente atravessar um armário. Mas vai devagar, concentra no que você está fazendo. Porque se você só atravessa, você atravessou. Mas se você concentra, você sente. Cara, é muito engraçado. Você sente a composição da matéria. Isso é incrível, é muito engraçado, muito mesmo. Porque como você está num corpo mais sutil, os seus átomos ali estão numa vibração que eles conseguem atravessar as coisas, né? Claro, tem umas dimensões que é mais difícil atravessar, tem outras que é mais fácil. Se o nível da frequência que você consegue atravessar, você vai sentir as coisas. É muito incrível mesmo.
né? Se você estiver num sonho lúcido, talvez você consiga mover as coisas ao seu redor. Você consegue fazer um trem levitar, abrir uma porta. Fora do corpo também, algumas coisas dá para fazer, outras não, né? Algumas dá para fazer, outras não. Não é igual um sonho lúcido que você controla tudo. Embora fora do corpo você tenha certo controle, algumas coisas você consiga fazer, outras não. Uma coisa muito engraçada de se fazer fora do corpo, aliás, de se fazer em sonho lúcido, é fazer o livre acesso. Cara, é muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Às vezes você tá num sonho lúcido e faz o livre acesso e você sai do corpo. Você se vê onde você está de verdade, né? Não olha pro seu corpo, pelo amor de Deus. Não é muito legal. Algumas pessoas podem se traumatizar e nunca mais querer sair, achar que morreu e tal. Não é muito legal. Quando você sair, se afasta do seu corpo. Às vezes você sai e não vê nada, aí você vai se afastando e parece que a visão vai aparecendo, vai abrindo. Porque o cordão de prata ele tem uma energia tão forte que perto dele a gente chama de faixa de atuação. Quando você está muito perto, ele está te puxando para o corpo físico. Então ele não te deixa ver, ele não se solta de você. E aí quanto mais unção, quanto mais energia envolvida, mais solto ele vai ficando, né? Mais o ectoplasma vai se abrindo. Essa faixa de atuação. Então, esse é um curso do zero de projeção celestial. Falei coisas aqui que eu nunca falei no canal, como os chakras, por exemplo, que, querendo ou não, eles existem. Se eles não existissem, como é que se faz a acupuntura? Não é verdade? Ah, mas não tem na Bíblia. Realmente. Não vou dizer para você que tem, claramente, porque não tem. Embora você vê alusões, né, a algumas partes. Você vê bastante alusão a eles, né? Mas eles existem, querendo ou não, eles existem. E faz parte. E aqueles que sabem usar, usam. Que beleza, aí a gente fica na ignorância e não vive essas coisas, né? Livre acesso, cara, todo dia, toda hora, sempre que der. MBE, todo dia, toda hora, sempre que der. Ouve, todo dia, toda hora, sempre que der, né? A ouve é só você descer e subir aquela bola. O MBE, primeiro você absorve ou exterioriza, aí você faz a movimentação da ouve, aí você absorve ou exterioriza de novo, né? Você pode fazer isso sempre, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aquilo ali vai fazendo uma limpeza terrível. Tem gente que só de fazer a ouve todos os dias, a depressão vai embora, porque às vezes alguma coisa está desregulada. E quando os chakras estão totalmente alinhados, totalmente regulados, para você sair, para você estar bem, é muito mais fácil. Bom, que o Eterno te abençoe. Eu quero orar por você, então, se você está muito ocupado, ouça o próximo áudio depois. Se você está de boa, pode ouvir agora. Eu vou até colocar uma música, vamos orar. Eu quero pedir ao Pai que Ele abra você para essas experiências. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, quero colocar diante de Ti o Teu povo, essa galera faminta e sedenta por mais de Ti, que está estudando, Pai, esse assunto, a saída do corpo. Essa galera, eu sei que muitos querem sair com um objetivo, Pai, que é Te ver. Assim como esse também sempre foi o meu objetivo inicial. Eu quero orar nesse momento por ativação profética. Que o espírito dos seus filhos seja ativado agora. Tua palavra diz: compre colírio de mim para que possas enxergar. Que o teu colírio seja pingado sobre cada um que está ouvindo esse áudio, Pai. Agora. O dom de profecia, o espírito profético que de graça eu recebi, de graça seja liberado e impartido agora. Toda a carga da unção profética seja liberada sobre cada um. Agora. Eu vou contar de 1 até 3 agora.
E quando eu terminar a contagem, eu vou dizer fogo e você vai dizer junto comigo. E a unção virá sobre você de maneira forte e vai te destravar. 1. Se prepare. 2. A unção profética vem sobre ti. 3. Fogo! Cabaço bicalabas. Que a unção profética venha sobre ti. Toca, Pai. Por ela baixira magarás. Toca, Pai. Que haja poder, Senhor. Poder, Pai. Poder, 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 Senhor. Seja liberado sobre os seus filhos. Tudo isso eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém.